E aí pessoal, tudo bem? Professor Jefferson, professor de matemática, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aqui no meu canal Heavy Metal Mática, o canal de matemática mais metal da internet. Dando continuidade ao nosso intensivão Enem 2019, continuando o assunto de funções. Em vídeos anteriores vimos o conceito básico de funções e agora vamos aplicar aqueles conceitos em questões do Enem. Hoje, duas questões do Enem para vocês aqui de funções, tá? Mas antes das questões, vamos olhar um pouco da teoria para a gente ter mais uma base para resolver problemas propostos e mais difíceis. Então vem comigo para o quadro aqui e vamos estudar um pouco mais a teoria da função do segundo grau. Vem! Função do segundo grau, f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. O comportamento do gráfico em dois casos. Quando os coeficientes numéricos e o termo dependente forem diferentes de zero, ou seja, quando tem uma função completa do segundo grau que tem a, b e c, certo? Então, vai acontecer o quê? Vai acontecer, neste caso que o a é maior que zero, a concavidade vai ser voltada para cima. Portanto, um exemplo que pode acontecer num caso como esse, é uma parábola desse lado, vamos colocar aqui desse lado, assim, tá? Concavidade voltada para cima, e sabemos que bem aqui são as raízes dessa função de segundo grau, tá? Então a parábola intercepta nas suas raízes no eixo x. E no eixo y, para o caso dos três serem diferentes de zero, ele intercepta no termo independente, no c, no caso aqui, ok? Então, isso vai variar, tanto faz se foi desse lado, ou também pode ter cortado desse lado aqui também, ó, nada impede, tá? Ó, eu cortei aqui sem querer no mesmo ponto, mas pode cortar em qualquer ponto do y, tá? Mas vai cortar no termo independente c. Esse é no caso quando o a é maior que zero. Quando o a é menor que zero, acontece a mesma coisa, só que a concavidade é voltada para baixo, né? Então interceptou aqui no termo independente c. E pode ficar assim, como também pode ficar de outra maneira. Pode ficar a concavidade desse lado aqui, ó, tá? Voltada para baixo no lado esquerdo, tanto como o lado direito. Então, eu não vou fazer mais parábolas, né, porque vai ficar muito confuso esse gráfico aqui. Bom, resumindo, a parábola intercepta no eixo x, nas raízes, e no y, no termo independente, no c, ok? Bom, agora, quando o a é diferente de zero, o b é diferente de zero, e o c igual a zero, ou seja, uma função desse tipo aqui, ó, ax quadrado mais bx, e não tem o termo dependente. Como é o comportamento do gráfico numa situação como essa? Quando o termo independente é zero numa função de segundo grau, sempre uma das raízes é igual a zero, ou seja, a parábola vai interceptar a origem. Então, no caso, ficaria com a concavidade voltada para cima, quando o a é maior que zero, passaria na origem e também na sua outra raiz. Em qualquer parte do eixo y, dependendo da situação, ó, origem e raiz. As duas raízes estão aqui, uma delas é a zero e a outra é onde interceptou o x. Quando a é menor que zero, ou seja, com concavidade voltada para baixo, intercepta na origem e na outra raiz. E assim por diante, intercepta na origem e na outra raiz. Então, existem duas raízes reais aqui, sendo que uma delas é igual a zero. Bom, agora o que acontece quando a é diferente de zero, o b é igual a zero e o c é diferente de zero? Ou seja, uma situação como essa, ax quadrado mais c. No caso, nós temos o primeiro termo e o último termo. Nós temos o coeficiente numérico de a e o termo dependente. Então, a parábola, concavidade voltada para cima, e aqui voltada para baixo, se comporta da seguinte maneira. Ela vai interceptar no C, no caso no C, que é o termo independente, no Y. Então, no caso aqui, ó, intercepta no C e nas raízes dessa função x' e x2'. Então, geralmente, as funções que têm o ax quadrado mais c
são funções desse tipo, ó, f de x, x ao quadrado menos 4. É um exemplo, tá? Então, vai ter duas raízes distintas, sendo que uma vai ter o sinal oposto da outra. Então, no caso aqui, as raízes serão mais e menos 2. Né? Se você for resolver, mais e menos 2, ou seja, intercepta no menos 2 e no 2, e no y no termo independente. Então, ali, a mesma coisa acontece quando a concavidade é voltada para baixo, intercepta no eixo y, no ponto C, no termo independente, e nas duas raízes que são opostas de sinal, ou seja, se for aqui menos 5, aqui será mais 5, se for menos 13, que será mais 13, e assim por diante. Mais ou menos aquela raiz. Aqueles valores de x que tu encontra, x igual a mais ou menos raiz quadrada daquele número. Ou seja, quando você vai encontrar as raízes, x igual a mais ou menos aquele valor, que são esses aqui, ó, x' e x duas linhas, tá? Então, graficamente, o comportamento das três é dessa maneira. Então, agora vamos para a questão envolvendo o gráfico também. Questão do Enem, que eu vou colocar para vocês. Enem 2013. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x, 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é... Eu tentei desenhar conforme a figura da prova, a figura do desenho que está bem melhor na prova. É esse desenho que está aqui. Olhe bem esse desenho aqui, bem do lado aqui. Depois olhem para o meu. Tá? Então mostra o quê? Mostra uma taça onde a parte interior, né, da taça foi gerado pela rotação de uma parábola. Então imagine uma parábola e ela fazendo a rotação forma este desenho aqui, que é o interior da taça, é a parte líquida da taça ali, tá? Então a pergunta que não quer calar é qual é a altura do líquido, né, na taça, qual é a altura, essa altura aqui, ó, tá? Essa altura de líquido que tem aquela taça ali, tá? Partindo do desenho, temos que aqui se V é o vértice da parábola, certo? Temos uma parábola aqui, ó, que a parte interna se formou pela rotação da mesma. Então aqui é uma parábola, tá? Repare que essa parábola intercepta em um único ponto em x, o que significa que é uma função de segundo grau em que tem uma única raiz real. E quando isso acontece, é porque o delta é igual a zero. Quando existe uma única raiz real, o delta é igual a zero, ou seja, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c é igual a zero. O que temos mais um problema? Temos que esta parábola foi gerada pela função f de x, que é igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c. E lembrem que c é onde a parábola intercepta no eixo y, ó, bem aqui no c, que ao mesmo tempo vai representar a altura deste líquido aqui. Ou seja, é a pergunta principal. Qual é a altura? Então vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos um vértice. E as coordenadas do vértice dá por xv menos b sobre 2a e yv menos delta sobre 4a. Então, primeiramente, vamos achar o valor de x. xv é igual a menos b sobre 2a. Aqui está o b. Menos o menos 6 sobre 2 vezes a, que é 3 meios. xv é igual a, esse menos trocou para mais o 6, tu pode reparar que o 2 pode cancelar com outro 2, vai ficar 6 sobre 3, e o xv é igual a 2. 2 é o valor de x
que está aqui, que é a do vértice, e ao mesmo tempo é a raiz dessa função, tá? Então tu sabe que esse ponto aqui é 2 e 0, 2 para o x e 0 para o y. Então quando o x é 2, o y é 0, tá? Bom, ao mesmo tempo a gente sabe o quê? A gente quer saber, na verdade, quem é essa altura aqui. Nós precisamos saber o y, né? O valor de y do vértice aqui. No caso, não precisa usar essa fórmula toda para descobrir quem é essa altura aqui, né? Se tu sabe que existe uma única raiz real em que a parábola interceptou aqui, né? Este 2, ele é a raiz da função e ao mesmo tempo é o xv do vértice. Então, se tu sabe que existe uma única raiz real, tu sabe que o delta é igual a 0. Então, tu pode aproveitar esse delta, que é b ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 3 meios, vezes c, que tu não sabe, igual a 0. Então, menos 6 ao quadrado é 36. Olha só. Menos 4 dividido por 2 é 2, né? Vezes 3, 6c, igual a 0. Então, o que tu vai fazer? Vai isolar o c aqui, vai ficar 36 igual a 6c. Passando a dividir 36 por 6, que é igual a c, c é igual a 6. Então, a altura, no caso o c que nós queríamos saber quem era o c, que é o termo independente onde a parábola intercepta no y, é 6, então c igual a 6. Certo, pessoal? Essa é uma questão envolvendo função do segundo grau. Enem 2018. No comércio, é comumente utilizado o salário mensal comissionado. Além de um valor fixo, o vendedor tem um incentivo, geralmente um percentual sobre as vendas. Considere um vendedor que tenha o salário comissionado, sendo uma comissão dada pelo percentual do total de vendas que realizar no período. O gráfico expressa o valor total de seu salário em reais em função do total de vendas realizadas, também em reais. Qual o valor percentual da sua comissão? Ok. Quer saber quantos por cento ele ganha de comissão? Aqui está o gráfico parecido com o gráfico original, que é esse aqui, que está do lado aqui. Tá? Aqui está o valor das vendas e o salário a receber. Então, pode reparar que vendendo 20 mil reais, o salário dele foi 1.200. Vendendo 50 mil reais, o salário dele foi 1.800. Qual percentual? Qual percentual de comissão ele ganha? Então, vamos lá. Olha só, vamos analisar. Este salário aqui já é com a comissão. Ele, pelo gráfico, você pode reparar, se ele não vender nada, ele tem um salário fixo de 800 reais. Então, já tem um fixo se for 0 reais de vendas. Aqui, ele tem 1.200 vendendo 20 mil reais. Bom, como a gente descobre o percentual? A gente pode usar o 1.200 e o 20 mil ou o 1.800 e o 50 mil. Quanto a mais o salário foi aqui? Se ele não vendesse nada, ele ia ganhar 800. Mas ele ganhou 1.200. Ele ganhou 400 reais a mais. Ele teve uma comissão de 400 reais, vendendo 20 mil reais em produtos. Então, como é que eu descubro o percentual? Da seguinte maneira, bem rápida, bem simples. 1.200, de 800 para 1.200, ele teve 400 reais. 400 de 20 mil é quanto? É só daí você vê o percentual, ó. Corta, 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 corta. 4 de 200. 4 sobre 200. Se eu simplificar por 2, eu tenho 2 sobre 100. E 2 sobre 100 é 2%. E tá aí. Essa foi uma questão de função. Essa é a função do primeiro grau, que tem uma reta. E se você gostou do meu vídeo, deixe o seu like. Continue aqui com a gente no Intensivão Enem 2019. Bons estudos a todos e até a próxima.